Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o fundo imobiliário Kizu 11, que vem com uma proposta de ser um fundo de fundos e vai replicar o índice Suno 30 da empresa Suno Research, que tem como feras aí o Thiago Reis e o professor Baroni, que é uma das pessoas mais respeitadas quando a gente fala de fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, se você se interessou, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sininho das notificações, assim, sempre que eu postar um conteúdo novo sobre investimentos aqui no canal, você vai ser informado. E me siga também lá no Instagram, por lá a gente consegue ter um contato mais próximo em tempo real. Eu respondo vocês nos directs, coloco sempre coisas novas nos stories. Então me segue lá que a gente tem uma proximidade bem grande. E é isso aí, bora pro vídeo. Bom, vamos lá. O fundo imobiliário Kizu 11 surgiu de uma parceria entre as empresas Suno Research e a Quilima Asset. Esse fundo imobiliário ele surgiu com uma proposta, como disse na introdução, de ser um fundo de fundos, ou seja, ele não vai investir diretamente em imóveis físicos ou então em CRIs, LCAs, que são papéis lastreados em empreendimentos imobiliários. Ele vai investir em cotas de outros fundos imobiliários e esses outros fundos imobiliários é que vão investir em imóveis, CRIs, LCAs, etc. Bom, o fundo imobiliário ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores dia 15 de janeiro de 2021, a última sexta-feira, mas ele teve a sua primeira oferta pública em outubro de 2020. Porém, essa primeira oferta ela foi feita somente para investidores qualificados, que são aquelas pessoas que têm mais de R$ 1 milhão investidos, e também para outros fundos imobiliários e outras empresas grandes com grande capital para poder aportar nesse fundo imobiliário. Nessa primeira oferta pública, nessa primeira emissão de cotas, o fundo imobiliário Kizu 11 conseguiu levantar 76 milhões de patrimônio líquido. Não é um patrimônio líquido muito grande, o fundo nasceu pequeno, ainda é pequeno, porém, isso foi uma estratégia da gestora, da Quilima, para não começar com um fundo muito grande e aí ter a dificuldade de alocar todo esse dinheiro. Porém, a Quilima já deixou bem claro que durante esse ano de 2021 serão feitas novas emissões de cotas, porém não tem previsão para essas novas emissões e também não foi dada uma diretriz ou uma ideia do tamanho dessas emissões ou qual tamanho que esse fundo imobiliário deseja chegar durante esse ano de 2021, mas é certo que teremos novas emissões nesse ano. E aí, mesmo o fundo imobiliário tendo começado a ser negociado na Bolsa de Valores somente no dia 15 de janeiro, já havia muita expectativa e muitos comentários sobre esse fundo imobiliário. Não é à toa que ele chegou a ser o fundo imobiliário mais pesquisado durante as últimas semanas, superando até mesmo o maior fundo imobiliário da Bolsa de Valores, que é o KNRI. Isso para mostrar a expectativa que o mercado tinha em relação a esse fundo imobiliário, não só por ser um grande fundo imobiliário bem diversificado, que investe em diversos setores e tem uma estratégia por trás disso, também por ser um fundo imobiliário que vai seguir um índice e vai ser uma segunda opção, além do IFIX que a gente tem na Bolsa de Valores. Essa busca se teve também por conta da influência do pessoal da Suno Research, como o Thiago Reis, professor Baroni e também o Felipe Tadevaldi, que tem um grande número de seguidores nas redes sociais, e isso impulsionou também a pesquisa por esse fundo imobiliário e a expectativa do pessoal, porque são pessoas super competentes e eu, e inclusive muitas outras pessoas, admiram esse pessoal, por isso essa expectativa é tão grande. E aí entra uma coisa que eu sempre comento antes de IPOs, não só de fundos imobiliários, mas também de ações, é que normalmente o mercado está sempre com uma expectativa bem grande, sempre muito eufórico com um novo IPO, com uma nova empresa que vai começar a ser negociada na Bolsa de Valores, e isso pode levar a alguns fenômenos e levar muitas pessoas a ter prejuízos, principalmente nos primeiros dias, independente se a empresa é boa ou não. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Kizu 11 nesse primeiro dia de negociação. Porém, antes de comentar sobre esse primeiro dia de IPO, eu vou trazer algumas outras informações do fundo imobiliário. O fundo imobiliário, como eu disse, ele é um fundo imobiliário de fundos, ou seja, ele vai investir em outros fundos imobiliários. Ele é um fundo de gestão passiva, então os gestores não vão ter muito trabalho de ficar analisando fundos imobiliários, analisando imóveis, CRIs, etc. Ele vai simplesmente replicar o índice da Suno 30 e aí sim o pessoal da Suno Research tem toda uma estratégia por trás dessa carteira Suno 30 e eles fazem toda essa análise de fundos imobiliários que eu vou comentar mais pra frente. Por isso, esse fundo imobiliário Kizu 11 ele é um fundo de gestão passiva, ele tem uma taxa de administração bem baixa, que é de 0,65% ao ano, e como eu acabei de dizer, como ele é um fundo de gestão passiva, ele não cobra uma taxa de performance, mas indiretamente a gente acaba pagando essa taxa de performance para os outros fundos que esse fundo imobiliário vai investir, porque como investidor, esse fundo imobiliário ele vai estar sujeito a essas taxas de performance de administração dos outros fundos imobiliários, e aí isso é repassado para os cotistas do Kizu 11. Mas pelo menos ele também não tem uma taxa de performance, senão a gente seria taxado aí mais uma vez. E como eu disse, o patrimônio líquido desse fundo imobiliário é de 76 milhões,
ele já está com cerca de 78% desse patrimônio líquido alocado, o que é uma coisa bem boa, somente 2% em caixa, 1,5% mais ou menos. E o valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário é de R$ 99,34. E esse valor patrimonial por cota é bem importante, principalmente retomando agora o primeiro dia de negociações desse fundo imobiliário na B3, é que ele foi lançado na B3 com seu valor patrimonial por cota, em torno ali de R$ 100, e logo assim que esse fundo imobiliário saiu do leilão, as cotas já estavam valendo R$ 118, ou seja, uma valorização aí de 18% na primeira hora de negociação desse fundo imobiliário, muito por conta da euforia do mercado, de muitas pessoas conhecerem o pessoal da Suno e confiar no trabalho deles. Isso levou a cota a subir muito nas primeiras horas, mas as pessoas que compraram nessas primeiras horas do dia finalizaram o dia com prejuízo, porque o KISU 11 finalizou o dia com um valor de mercado de R$ 105 por cota, ou seja, quem comprou lá no 118, 117, 115 teve um prejuízo aí na casa dos 10, 12%. E isso é um ponto muito importante quando a gente vai entrar em IPOs. Essa euforia do mercado muitas vezes faz a cota subir muito e a gente pode acabar tomando um prejuízo que fica bem difícil de recuperar. Um prejuízo de 10%, mesmo que tenha proventos bons e que a cota volte a se valorizar, talvez demore um tempinho aí para chegar naquele patamar de 117, 118 reais durante esse ano. Então sempre que tiver um IPO aí, galera, abre o olho, fica bem esperto e pense 2, 3 vezes antes de entrar. Agora que vocês tiverem esse overview sobre o fundo imobiliário, eu vou falar um pouco mais sobre como é montado o índice Suno 30, que vai ser o índice ao qual esse fundo imobiliário vai replicar dentro da Bolsa de Valores. O índice Suno 30 ele foi criado pela Suno Research no ano passado, foi uma ideia do Thiago Reis dentro da Suno. Esse índice Suno 30 ele seleciona os 30 principais fundos imobiliários, segundo a visão da Suno, e tem algumas regras para os fundos imobiliários fazerem parte desse índice Suno 30. Essas regras são 4 que tem listadas, e as outras são parte da estratégia do fundo imobiliário e da análise do pessoal da Suno. Essas regras são: o fundo não pode ser um fundo de fundos, ele tem que fazer parte do IFIX, ou seja, ele tem que ter uma certa relevância, um certo peso dentro da Bolsa de Valores e também liquidez de negociações diárias. Ele tem que ter pago pelo menos um provento nos últimos 12 meses. E esse fundo imobiliário ele não pode ser um monoativo por conta dos riscos que um monoativo traz. Outro ponto legal, super interessante, é que esse índice Suno 30 ele é revisado a cada 3 meses. Então o pessoal da Suno a cada 3 meses vai lá, revisa, analisa todos os fundos imobiliários e, se for necessário, eles trocam alguns fundos imobiliários, diminui a exposição de um, aumenta de outro, para se manter sempre atualizado aí conforme o mercado. Mas antes de falar um pouco mais sobre a composição do índice Suno 30 e consequentemente a quais ativos o índice KISU 11 está exposto, eu preciso responder primeiro uma pergunta que muitas pessoas perguntaram no Instagram e também no Twitter. Se você não me segue lá, é @crescendo-patrimônio nos dois. A pergunta foi a seguinte: o fundo imobiliário KISU 11 vai pagar dividendos? Qual é o dividend yield projetado para esse fundo imobiliário? A resposta para a primeira pergunta é sim. O KISU 11 ele é um fundo de fundos e todo fundo imobiliário é obrigado a pagar 95% dos seus rendimentos num período de 6 meses. Então, se um fundo imobiliário ele obteve lucro num período de 6 meses, ele é obrigado a distribuir 95% desse lucro. E a resposta para a segunda pergunta é meio linkada com a primeira. Esse fundo pagou sim 2 proventos já, um em novembro de 2020 e o outro em dezembro. O provento do mês de novembro foi de 20 centavos por cota e o provento do mês de dezembro foi de R$ 1,04 por cota. Isso gerou um dividend yield anualizado de 7,9%, o que, segundo o próprio gestor, é acima do mercado, porque a média do mercado é entre 6 e 6,2%, porém vale ressaltar que no mês de dezembro a maioria dos fundos imobiliários pagaram dividendos um pouco acima da média. Então tem que ficar um pouco de olho, talvez esse dividendo aí de 7, 8% não vai se manter ao longo do tempo, porém eu creio que fica acima de 7%, principalmente por conta dessa revisão trimestral aí que o time da Suno faz. Mas vale lembrar que esses dividendos só foram pagos para o pessoal que é investidor qualificado, que é o pessoal que conseguiu participar da primeira emissão de cotas. Agora sim, voltando na questão do portfólio do fundo imobiliário, é um fundo imobiliário bem diversificado mesmo. Ele investe em praticamente todos os setores, exceto fundos de fundos. Então a gente consegue ter uma pulverização de carteira dentro desse fundo bem grande. Vou colocar aqui para vocês a imagem do portfólio do fundo, dos principais fundos imobiliários que fazem parte desse índice e também da divisão por setor de fundos imobiliários do índice KISU 11. Mas a divisão está mais ou menos assim: 35% em fundos de papel, 22% em fundos de galpões logístico, 16,45% em fundos imobiliários de shopping, 9,4% em lajes corporativas, 5,89% em agências bancárias, 3,45% em fundos imobiliários de educação e 1,84% em renda fixa. E aí os principais fundos imobiliários, os fundos imobiliários que têm a maior participação dentro desse índice são o REC R15 com 4,9%, na sequência vem o IRDM com
4,27%, depois o VRTA com 3,53%, e aí juntos praticamente com a mesma porcentagem, o MAL 11 e o HGRU com 13,5%. Mas eu vou deixar aqui a lista mais completa para vocês acompanharem. E outro ponto para comentar desse fundo imobiliário é que as cotas se valorizaram mesmo antes desse fundo começar a ser negociado dentro da Bolsa de Valores. Por quê? Como ele é um fundo de fundos e ele teve a sua primeira emissão de cotas em outubro do ano passado, logo nos meses de novembro e dezembro, a gestão já começou a alocar parte desse patrimônio líquido, que está aí com cerca de 98% já alocado. E nesses 2 últimos meses do ano, os fundos imobiliários a qual o KIZU 11 fez investimentos tiveram valorizações, ou seja, consequentemente o fundo imobiliário teve uma valorização também. E outro ponto super interessante nesse fundo imobiliário é que ele faz o aluguel das cotas deles. Ou seja, além de receber dividendos dos outros fundos imobiliários, ele também consegue ter uma renda extra através do aluguel de cotas. Eu já falei sobre isso, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre o aluguel de cotas de fundos imobiliários, que gera uma renda extra para você cotista e também para esse fundo imobiliário, mesmo que seja uma renda marginal, que não tenha tanta expressividade assim. É uma renda que vem aí para adicionar e que pode trazer um provento a mais para o cotista, e para você que é investidor pessoa física, pode trazer também uma renda extra aí para você que aluga as cotas dos seus fundos imobiliários. Isso eu achei bem interessante, eu dei uma olhada em outros fundos de fundos e eu não vi nenhum que comenta aí que faz o aluguel de suas cotas para conseguir gerar uma renda extra para os cotistas. Mas será que vale a pena entrar nesse fundo de fundos aí, KIZU 11? Será que esses dividendos vão se manter constantes? Bom, na minha opinião, e isso é uma opinião, né, não é um tipo de recomendação, isso vai de cada pessoa, de cada perfil de investimentos. Vale a pena sim, é um fundo imobiliário bem interessante, principalmente se você quiser dar uma pulverizada na sua carteira, ter uma diversificação bem grande. É um fundo imobiliário que vai passar por revisões trimestrais, tem todo o time da Suno por trás, que pode aí fazer essa análise e trocar, fazer as melhores escolhas segundo eles, e aí você vai estar exposto a uma diversificação bem grande de fundos imobiliários, e você pode também continuar fazendo suas análises e investindo em outros fundos por conta própria. Então é uma coisa bem interessante aí em questão de diversificação. Por outro lado, tem outras opções e isso vai de cada pessoa, de cada perfil de investidor, porque você pode, por outro lado, fazer a assinatura da Suno Research e ter a análise de todos esses fundos imobiliários mastigadinha lá pelo pessoal da Suno. Então você pode fazer a leitura e pode decidir escolher entre 5, 6 fundos imobiliários desse índice Suno 30 e acabar tendo um resultado melhor, porque você vai escolher somente os fundos que estão tendo bons resultados ou que tiveram uma maior valorização, e não escolhendo os fundos imobiliários que podem ter uma desvalorização, uma queda de proventos. Então você pode conseguir exprimir somente a nata desse índice, que já é um índice que faz uma boa seleção de fundos imobiliários. Eu não sou patrocinado pela Suno Research, eu não conheço o pessoal de lá nem nada, é só um outro ponto de vista que eu tive, porque talvez valha a pena, se você quiser, se você gosta de fazer análise de fundos imobiliários, você pode simplesmente pagar aí pela empresa de research e ter essa análise um pouco mais mastigada, e aí você faz a sua própria análise em cima disso. E por outro lado também, se você é uma pessoa que não tem muito tempo de fazer análise de fundos imobiliários, ou se você não sabe, ou se você não gosta e quer simplesmente ter fundos imobiliários na sua carteira para ter uma diversificação extra em relação aos seus outros investimentos, como ações, bitcoins, metais preciosos, aí sim também é uma boa alternativa para você, porque você não vai precisar ficar tendo aquele trabalho de olhar fundos imobiliários, fazer troca na sua carteira, comprar, vender. Isso tudo ficaria por conta do time da Suno, você somente aplicaria no fundo e essas trocas trimestrais você já estaria exposto a ela, exposto a 30 outros fundos imobiliários que estão expostos aí a centenas ou talvez até milhares de ativos, não só físicos, mas também como ativos de papéis. Então, para você que não tem tempo e quer somente ter mais uma diversificação na sua carteira, é uma coisa bem interessante. É isso, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa também o sininho das notificações. Eu coloco sempre conteúdo de investimentos aqui no meu canal, e com o sininho ativado você vai receber as notificações dos vídeos assim que eu postar. E me siga também lá no Twitter e no Instagram, @crescendopatrimônio. Por lá a gente consegue ter um diálogo, uma comunicação um pouco mais em tempo real e também um pouco mais próxima e direta. É isso aí, muito obrigado, até mais.